E se obedecer a Deus, colocasse a sua vida em risco? E se fazer o que é certo custasse o seu cargo, a sua reputação, ou até mesmo a sua vida, você continuaria fiel? Ou negociaria a sua fé? Hoje vamos falar sobre um homem que teve tudo para perder, mas que não abriu mão da sua fidelidade a Deus. Vamos falar sobre Daniel na cova dos leões. E eu te garanto, essa não é apenas uma história antiga. É um aviso. É um ensinamento e é uma promessa para todos que decidem não negociar a fé, mesmo quando o preço parece alto demais. Para entender o que aconteceu, precisamos voltar no tempo. Daniel vivia em um tempo muito difícil. Ele era um estrangeiro na Babilônia, levado como prisioneiro ainda muito jovem. Mesmo assim, Deus o exaltou. Anos se passaram, impérios caíram, reis morreram. Mas Daniel continuava de pé, firme. Agora, sob o governo do rei Dario, Daniel se destacou tanto que foi colocado acima de todos os outros governadores. A Bíblia diz que havia um espírito excelente nele. E isso, meu amigo, minha amiga, incomodou muita gente. Daniel não era um super-herói. Ele era um homem fiel. Fiel quando ninguém estava olhando. Fiel mesmo estando longe da sua terra, longe do seu povo. Fiel mesmo, vivendo no meio de um sistema corrupto e cheio de idolatria. Ele não precisava gritar a sua fé por aí, porque ela era visível na sua conduta, no seu caráter, na sua integridade. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Quando Deus te exalta, nem todo mundo vai comemorar com você. A luz sempre incomoda quem ama a escuridão. Essa excelência de Daniel gerou uma perseguição terrível. Os outros líderes, Teos de Emberra, tentaram achar algo contra ele. Procuraram falhas na sua administração. Procuraram erros no seu trabalho. Procuraram escândalos na sua vida pessoal. Mas eles não encontraram absolutamente nada. A Bíblia diz que ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então eles chegaram a uma conclusão sinistra. Disseram uns aos outros: nós nunca vamos achar um motivo para acusar este Daniel, a não ser que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Em outras palavras, se a gente quiser derrubar o Daniel, a gente vai ter que usar a fé dele contra ele mesmo. E foi assim que eles armaram uma cilada política. Foram até o rei Dario e o convenceram, usando a vaidade dele, a criar um decreto absurdo. Durante 30 dias, ninguém no reino poderia orar ou fazer qualquer petição a nenhum deus ou a nenhum homem, a não ser ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Era uma lei injusta, orgulhosa, maligna. E o texto bíblico faz questão de dizer: Daniel ficou sabendo do decreto. A armadilha estava pronta. Agora, Daniel tinha 3 escolhas. A primeira, orar escondido, mudar sua rotina para não ser visto. A segunda, simplesmente parar de orar por 30 dias. Afinal, Deus entenderia, certo? Era uma questão de sobrevivência. Ou a terceira escolha, continuar fazendo exatamente o que ele sempre fez, confiando que Deus estava no controle. E a Bíblia nos conta algo poderoso sobre o caráter desse homem. Diz assim: quando Daniel soube que o decreto estava assinado, entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Como costumava fazer, ele não negociou. Ele não se adaptou, o tento dá um jeitinho. Ele preferiu o risco de enfrentar os leões a trair a sua comunhão com Deus. Claro que seus inimigos estavam de prontidão. Viram Daniel orando e correram para denunciá-lo ao rei. O rei Dario ficou profundamente angustiado. Ele gostava de Daniel e percebeu a armadilha em que tinha caído. Tentou de tudo para livrá-lo, mas a lei dos medos e dos persas não podia ser revogada. Com um coração apertado, o rei se despede de Daniel com uma declaração de fé surpreendente. Ele diz: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E assim, Daniel é lançado na cova. Uma pedra é rolada sobre a entrada. O selo do rei é aplicado. E então, Sil, Ensio,
Agora, tente imaginar a cena. Escuridão total, o cheiro forte de animais selvagens, o som da respiração de leões famintos. Nenhuma saída, nenhum escape humano. E o mais incrível é que Deus não impediu Daniel de entrar na cova, mas Deus entrou na cova com ele. A Bíblia diz que, naquela noite, Deus enviou o seu anjo e simplesmente fechou a boca dos leões. Enquanto o rei passava a noite em claro, jejuando e sem conseguir dormir, Daniel provavelmente teve a noite de sono mais tranquila da sua vida, guardado pelo céu. E essa é uma lição poderosa. Às vezes, Deus não te livra da prova, mas Ele te guarda dentro dela. Logo ao amanhecer, o rei correu, ansioso, até a cova. Com a voz embargada, ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? E lá do fundo da escuridão, veio a resposta cheia de vida. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal. Daniel foi retirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque ele havia confiado no seu Deus. E aqueles que armaram a cilada, eles e suas famílias foram lançados na mesma cova, e antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os devoraram. Essa história não está na Bíblia por acaso. Ela nos ensina que Deus não impede todas as nossas provas, mas Ele nunca, jamais, abandona os seus fiéis. Quem não negocia a fé pode até entrar na cova, mas não morre nela. Talvez hoje você se sinta exatamente assim. Na cova da injustiça, na cova do medo, na cova da perseguição, no trabalho ou na família. Talvez até na cova do silêncio de Deus. Mas eu quero que você saiba que o mesmo Deus de Daniel ainda está no trono. Ele continua fechando a boca de leões. Ele continua honrando aqueles que escolhem ser fiéis. Custe o que custar. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como fizeste com Daniel, eu peço que o Senhor fortaleça agora a fé de cada pessoa que está me ouvindo. Dá coragem para não negociar princípios, dá força para continuar orando mesmo sob pressão, e dá confiança mesmo quando a cova parece ser inevitável. Pai, fecha a boca de todos os leões que se levantaram contra essa vida. Honra a fidelidade de quem escolheu permanecer firme em Ti. Nós declaramos que o Senhor é o nosso livramento. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos. E envie para alguém que você ama e que precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça de escrever Amém aqui nos comentários para eu saber que você esteve comigo até o final. Muito obrigado e até a próxima.